Olá, muito boa tarde. Finalmente entrando ao vivo aqui com vocês, mulheres lindas, super poderosas. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimas. Essa live era para acontecer na quarta-feira. Aí programei para quinta, não aconteceu quinta, estou fazendo agora com vocês e quase que não acontece de novo, porque a minha internet está ruim. E porque a minha câmera também ficou com. Tô com um problema de mau contato no cabo da minha câmera e quase que eu não consegui fazer ela funcionar aqui. E a câmera do meu computador é muito ruim, tá? Mas vamos lá. Como é que estão todas? Hoje a gente vai falar de um tema bem bacana. Vou esperar vocês entrarem aqui um pouquinho, porque eu me atrasei, né? Me atrasei aí 10 minutos. Enquanto isso, deixa eu ver se o Face já abriu aqui a live. Estou também monitorando a minha internet. Vamos ver aqui. Sim, já estou aparecendo ao vivo. Isso é bom. Opa, abri uma coisa nada a ver aqui. Sim, já tem voz também. Já vi que a minha voz está aqui. Estou com o chat aberto, então conforme vocês forem entrando, eu vejo vocês, tá bom? Eu acho que espero que o Face notifique aqui a nossa live. De qualquer maneira, deixa eu fazer aqui. Só um minuto, meninas. Se alguém entrar agora, eu já vi, eu acho que não tem ninguém aqui comigo, mas se alguém entrar agora, só um pouquinho de paciência. Vamos lá. Estou ao vivo. Vem comigo. Muito bem. Tá, agora acho que vai notificar. Perfeito, perfeito, perfeito. Esperar vocês entrarem. Entrou pessoas novas aqui de ontem para hoje. Bem-vindas, quem entrou agora aqui no grupo. Então, deixa eu aproveitar enquanto eu espero vocês entrarem. Deixa eu fazer aqui. Opa, deixa eu tirar o meu som que eu estou me ouvindo duas vezes. Aí. Bom, então, para quem está chegando agora no grupo, seja muito bem-vinda. E eu vou contar para vocês como é que é a minha interação aqui no grupo. Normalmente, essa semana eu falhei, mas é difícil eu falhar, tá bom? Vamos lá, vou contar aqui para vocês. A minha interação com vocês acontece às segundas-feiras, às 6 horas da tarde, onde eu faço um sorteio para a sessão de FT gratuita e aberta aqui no grupo, tá? É uma sessão aberta que eu faço ao vivo, com quem tiver vontade de fazer. Então, quem tiver com vontade de fazer essa sessão de FT comigo, eu sempre deixo um post, né, do sorteio. É só se candidatar lá no sorteio. E as pessoas que se candidatam até o dia do sorteio, até às 18 horas, né? Então, às 18 horas eu abro o vídeo ao vivo e faço o sorteio ao vivo, tá bom? Então, eu só aceito as pessoas que se cadastrarem, né? Que colocarem a sua inscrição nos comentários até às 18 horas. Se não tem ninguém interessado em fazer sessão aquela semana, eu não abro o sorteio, porque não tem pessoas para fazer o sorteio. Se tiver, aí eu abro e faço o sorteio ao vivo, tá? Para ficar bem certinho aí e todo mundo achar que eu não estou colocando preferências, né? Então, o sorteio tem que ser ao vivo para ser justo, tá bem? O que é FT? FT é uma acupuntura com os dedos, onde nós fazemos estimulações
em pontos, né, nos meridianos da acupuntura chinesa. Tá? Esses meridianos, quando a gente faz esse tapping, né, que é esse estímulo como se fossem tapinhas, né, no local, quando a gente faz isso e a gente vai fazendo a condução, né, a técnica da FT junto, a gente vai liberando emoções, tá? Então a gente vai trabalhando todo o nosso lixo emocional. Qual é a vantagem? A vantagem dessa técnica é que ela é muito rápida, leva a pessoa que está sendo atendida, né, a trabalhar questões muito profundas ligadas a traumas, a bloqueios, crenças limitantes, situações dolorosas que passaram no passado ou que estão enfrentando agora, medos, depressão, síndrome do pânico, enfim, a gente trata tudo com EFT. EFT é uma técnica super flexível, super eficaz. Quem não conhece a técnica, aqui no grupo eu tenho vários vídeos onde eu estou aplicando essa técnica e também que ensino a usar a técnica. Então, quem quer ser atendido por mim, eu faço esse sorteio para que nas quartas-feiras, às 19 horas, entre ao vivo comigo para fazer a sessão. Ai, Pri, mas aí eu vou ter que falar de mim durante a sessão e eu não me sinto muito bem e tal. Não se preocupe, porque essa sessão só fica aberta aqui para o grupo. Tá bem? E por que eu estimulo essa sessão aberta aqui? Porque como eu ensino vocês a fazerem a autoaplicação da técnica, quanto mais vocês assistirem pessoas sendo atendidas, mais vocês vão aprimorando a autoaplicação para vocês mesmos, tá bem? Muito bem. Então vamos lá. Aí de quarta-feira, às 18 horas, eu sempre faço uma aula aqui para vocês, pertinente a vários temas, assuntos, técnicas, tudo que eu usei, tudo que eu apliquei em mim para poder vencer, né, a endometriose e a adenomiose e também outras doenças, e também o que eu aplico nos meus consultantes, tá bom? Então, até para fazer aqui rapidinho, um resuminho, eu trabalho com as técnicas da EFT, da constelação familiar sistêmica, da fitoenergética e também sou reikiana, tá bom? Então eu acabo fazendo aí um pupurri quando eu estou atendendo os meus consultantes, até para que eu acelere o processo deles, né, nos resultados que eles buscam, tá bom? Quem está aqui comigo agora é a Denise Barroso. Oi, minha querida, saudade de você. Você tá linda, lindona, saudades. A Denise, para quem não conhece, ela é terapeuta do Access, né? Processos de Access, super competente. Também tem a técnica da FT, também atende com FT. É uma super querida para mim, parceira. Fizemos um evento lindo em 2019 juntas. E foi incrível. Tá bom? Bom, vamos lá. E de sexta-feira, às 15 horas, eu faço a sessão com vocês de perguntas e respostas, tá bom? E tem sido bem interessante, porque vocês têm me trazido muitas perguntas pertinentes, né? As dores e problemas que as mulheres que sofrem de endometriose e adenomiose passam, ligadas a qualquer coisa, né? Ao próprio corpo, as suas questões psicológicas, relacionamento, sexo, trabalho. Então a gente fala sobre tudo isso, tá bom? Sobre autoconhecimento, principalmente, né? Que o meu trabalho aqui com vocês é trazer conteúdo para que vocês trilhem, né, para que vocês trilhem sozinhas, né? Escrevam aí, deem os primeiros passos para o caminho de vocês de transformação, tá bom? Que é o caminho que eu fiz comigo também. Bom, hoje eu tenho um desafio muito grande com vocês, porque eu vou falar de um tema super polêmico, e eu pensei muito antes de fazer essa live. Por quê? Pelo seguinte, eu posso esbarrar nas crenças de muitas pessoas, tá? E eu vou repetir aqui, eu não sou dona da verdade. Eu sou, na verdade, uma pessoa que eu vim... Meu propósito nesse mundo é levar
instigar as pessoas, provocar nas pessoas uma nova visão, tá? Questionamentos, perguntas do que se passa, do porquê está assim, do porquê eu estou. Não, quando eu falo eu, não sou eu, né? Estou falando de vocês aí. É, do porquê que parece que essa vida é tão contrária ao que eu quero viver, ao que eu preciso viver, o que está acontecendo comigo, quem eu sou. Então, tudo que eu trago aqui para vocês, eu tenho como premissa esse pensamento, tá bom? Porque a gente já sabe que fazer mais do mesmo não leva ninguém a lugar nenhum. Então, tudo que eu trago aqui para vocês é para tirar, de repente, vocês do automático. Né? O que é viver no automático? Acordar de manhã, fazer o que você sempre faz, ir trabalhar, ou se você não trabalha, você é dona de casa, fazer tudo o que você faz dentro de casa, aí acaba o dia, né? Aí você almoça, vai à tarde, faz tudo o que você tem que fazer, chega à noite, ou já está em casa, vai fazer janta, se está no trabalho, sai do trabalho, vai para casa, janta, ou então, se é estudante, estuda à noite, vai para casa, deita e dorme. E no dia seguinte acontece tudo de novo. Então, a gente está vivendo no automático. E quando a gente fica nesse automático, a gente perde muito da vida. E o que é perder o muito da vida? Principalmente a percepção de nós mesmos. Porque a gente entra num ciclo vicioso que a gente não percebe e a gente deixa de se interrogar se essa vida que a gente está vivendo nos deixa feliz, se a gente está num trabalho que a gente gosta de fazer, se a nossa casa está em desequilíbrio, se a gente está dando uma boa educação para os nossos filhos, que legado que a gente está deixando para a nossa família, né, a hora que a gente se partir. Então, a vida é muito mais do que esse automático. Inclusive, a nossa percepção de nós mesmos é muito maior do que tudo isso. Né? Eu atendo muitas pessoas que estão perdidas em si mesmas, que ainda não se despertaram. Né? E está tudo bem, não estou falando que essas pessoas são pessoas ruins. Acontece que elas estão perdendo muito da vida porque não tiveram oportunidade de fazer essa conexão consigo mesma. E, infelizmente, isso leva a gente a ter uma vida triste, infeliz, a gente entra em depressão, a gente deixa de saber quem a gente é, o que a gente quer, o que faz o nosso coração cantar. Né? Então, a gente perde muito. E, muitas vezes, tudo isso leva a gente a ter doenças. Né? Porque a doença nada mais é de uma insatisfação ou um desconforto muito grande de muitas coisas que a gente está vivendo no automático e não percebe que isso está impactando na nossa saúde. Né? Tanto que a depressão entra. A gente fica em tristeza, entra a depressão. O que é a depressão? É se manter em tristeza por muito tempo. Tanto que a tristeza vira um hábito, tá? E esse hábito vira depressão. Tá? E tudo que eu falo aqui para vocês não é uma crítica. Tudo que eu estou fazendo aqui é trazer clareza para vocês. E esse assunto que eu vou falar é muito polêmico, né? E vem muito das minhas perguntas de por que as pessoas tem pessoas que se curam e outras pessoas não se curam, né? É uma pergunta que eu sempre me fiz. Porque assim, eu passei por um processo de cura muito profundo. Né? Para quem conhece a minha história, eu entrei num processo de doença muito profundo, muito crítico, onde a endometriose e a adenomiose me paralisaram em cima da cama. Né? Então eu ficava muito em cama, em casa, e só saía de casa para ir para o hospital para tomar mais medicação. Então, além de toda a medicação que eu já tomava em casa, porque eu estava em dor, eu acabava indo para o hospital para tomar mais medicação, mais química para dentro do meu corpo. Tá? Tanto que isso me trouxe uma consequência significativa no meu sistema nervoso central, que eu perdi algumas habilidades motoras por algum tempo, tá? Devido à quantidade de químicas que eu tomei, tá? E não foram perceptíveis, eu fui perceber isso depois,
tá? Eu fui perceber depois, então foi uma consequência. E hoje está tudo bem, tá? Não foi nada que me trouxe sequelas, mas eu percebi que a minha mobilidade para alguns movimentos, principalmente para o meu equilíbrio, tinham sido prejudicados pela quantidade de remédios que eu tinha tomado, tá? E aí, quando eu passei pelo processo que eu venci essas duas doenças, e não só elas, né? Porque eu também estava em depressão, venci a depressão, venci seios policísticos, e a partir do momento que eu venci, comecei a estudar mais, virei terapeuta e tudo mais, aí eu comecei a me perguntar, poxa vida, eu me dediquei a fazer a reforma íntima, né? Então, nessa reforma íntima, eu fui em busca de mim mesma, né? Trabalhei as minhas questões emocionais, trabalhei a minha mente, trabalhei o meu físico, trabalhei o meu estado de espírito, né? Trabalhei os 4 pilares do ser e venci as doenças, tá? E comecei a me perguntar, né? Quando eu me tornei terapeuta, por que tem pessoas que são responsivas aos tratamentos e tem pessoas que são mais resistentes ao tratamento? Por que tem pessoas que, quando desenvolvem doenças mais complexas, né, e até fatais, como câncer e outras doenças, elas de repente chegam à cura e outras não? Por que nem todo mundo chega à cura, né? E eu sempre estudei muito sobre tudo isso, tá? E um dos pontos de estudo, quando eu comecei a procurar as respostas para essa pergunta, foi justamente de duas coisas. A primeira, sugestão, e a segunda, placebo, né? Então, aqui no tema que eu coloquei, né, o que está oculto nos comprimidos de farinha, né, que eu coloquei aqui para vocês, o comprimido de farinha nada mais é do que um placebo. E por que tem pessoas que são tratadas com o placebo sem elas saberem que aquilo é farinha com açúcar ou qualquer outra coisa? Porque tem pessoas que, quando são tratadas com esses comprimidos, né, com esses remédios de mentira, elas se curam. E por que tem pessoas que, quando são tratadas com aqueles remédios que têm os princípios ativos, mesmo o médico fazendo de tudo, passando por todos os processos que a medicina conhece, as pessoas não se curam? Né? E aí eu comecei a estudar sobre tudo isso. E eu falei assim, eu preciso levar essa questão para dentro do grupo. Por quê? Porque eu já falei algumas vezes aqui com vocês sobre autossugestão, né, e sobre sugestões. E eu acho que eu não consegui ser muito clara. E eu quero ampliar esse pensamento aqui com vocês, para que vocês façam uma reflexão sobre isso, tá? Então, eu sei que no século passado parece que faz muito tempo, né? Mas em 1970, 1980, até 2000, existem muitos registros, inclusive existem livros de médicos, né, que falam sobre o placebo, né, que falam sobre o comprimido de farinha, né, e deixam muitos relatos, muitas histórias, e que são geralmente de cientistas, né, médicos, que interagem com universidades, né, que também são mestres. Nessa época se fazia, nesse período, né, dos anos 70, 80, 90, até 2005, mais ou menos, que eu vi as últimas pesquisas, se fazia muito esses experimentos com placebo. E eu vou citar alguns aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou começar com uma primeira história. Pegaram crianças, tá? Um número X de crianças, e todas essas crianças que eles separaram tinham uma alergia a uma determinada planta, tá? Então, essa planta, ela tem uma química, né, na folha dela, que em algumas pessoas causa alergia. Se eu não me engano, foi a Era que eles usaram, tá? E aí chegaram para as crianças e fizeram. Todas as crianças eram alérgicas a essa planta. Então,
vamos supor, pegaram 20 crianças. As 20 crianças eram alérgicas à planta, tá? Aí pegaram a planta venenosa e falaram para as crianças: olha, a gente vai passar essa planta, que é a planta venenosa, no seu braço direito, tá? E aí foram lá e passaram a planta no braço direito. Só que essa planta que eles disseram que era a planta que tinha, venenosa não, né, mas era a planta que continha essa química que causava alergia, era mentira. Eles passaram uma folha que era semelhante, mas que não era a planta que causava alergia, no braço direito, tá? Passaram ali no braço da criança. Então, disseram que era, mas não era. E trocaram. E no outro braço, no braço esquerdo, falaram ao contrário. Colocaram a folha que não tinha nada, né? Não, minto. Passaram a folha que era a folha com a química, né? Que causava a alergia, mas disseram que não era, tá? Resultado: todas as crianças, todas sem exceção nessa pesquisa, desenvolveram a alergia no braço onde foi passado a planta que não continha o princípio que causava a alergia. E aí a gente entra na sugestão. Quanto nós somos suscetíveis à sugestão. E eu vejo muitas pessoas falarem: não, eu sei muito bem o que eu quero, o que eu penso, eu tenho convicção de tudo, tal. E por que essas sugestões, então, que geram crenças tão fortes dentro de nós, que faz com que, por exemplo, estas crianças acabaram sendo induzidas a desenvolver uma alergia de uma planta que não tinha o princípio de alergia. E a planta que tinha não causou nenhuma alergia nelas. Então, como é que funciona a nossa mente? E essas pesquisas de placebo foram feitas de diversas maneiras, Inclusive, um médico, que eu não me lembro agora o nome dele, uma vez ele recebeu um paciente, né? Ele recebeu um paciente que dizia que ele estava morrendo, ele estava definhando, estava ali todo já, ele percebia, estava magro, né? O médico falou assim: essa pessoa está perdendo a vida. E esse senhor foi junto com a esposa para o médico, né? Procurar o médico internou ele, porque ele estava totalmente desnutrido, totalmente desidratado, fizeram N exames. E esse homem não tinha absolutamente nada, não tinha uma doença, não tinha uma alergia de nada, não tinha nenhuma infecção, não tinha nenhuma inflamação. Do que esse homem está morrendo? E aí o médico começou a ficar, né, preocupado. Internou esse homem. E aí esse homem definhando ali na cama, a mulher já em desespero, achando que que ela ia perder o marido. Ela chama o médico de canto e diz assim para o médico: olha, eu preciso contar uma coisa para o senhor. O nosso mestre espiritual, eles faziam parte de um grupo, não sei se era um clã, uma seita, enfim, no qual se praticava o voodoo, né? Então, dentro lá da região onde eles moravam, dentro do clã deles, eles praticavam o voodoo, e esse mestre era o que ensinava a eles, né, todo esse conhecimento do voodoo. E ela disse assim: o meu marido discutiu com ele, eles tiveram uma briga, e eu acredito que ele fez voodoo para o meu marido, né? E o médico ficou super intrigado com essa história. Como assim, né? E o médico foi para casa, passou, ele quase não dormiu, ele relata, né, na pesquisa dele, que ele quase não dormiu, e que ele ficou pensando: como é que pode? Será que esse homem está morrendo porque ele acredita que o voodoo está matando ele, né? E ela falou assim: olha, não fala nada pro meu marido, eu não quero que meu marido saiba que eu falei isso para você e tal, não sei como que vai ser a reação dele, eu também não sei se o senhor acredita, aquelas coisas, né? Aí o médico foi intrigado. Ele falou assim: eu preciso resolver isso, porque não é possível, eu não vou deixar esse homem morrer. E aí ele voltou para o hospital no dia seguinte, foi o primeiro paciente que ele foi ver. Foi esse senhor. Ele estava malzão, né? Aí ele chegou e falou assim: olha,
eu preciso ter uma conversa com o senhor. Ontem a sua esposa veio falar comigo, né, que o senhor teve uma discussão com o seu orientador aí, com o seu mestre do voodoo, tal, não sei o que. Aí o homem ficou, né, todo assim. Ele falou assim, mas hoje de manhã eu fui lá, eu conheço esse homem, eu fui lá conversar com ele. E aí ele começa a fazer, né, uma história em cima da história que a esposa tinha contado para ele. E aí o médico disse assim, eu fui lá conversar com o seu mestre, né? Nós batemos boca, nós brigamos, né? E eu insisti para ele me dizer o que ele tinha feito para o senhor, porque eu não ia deixar o senhor morrer. Né? Então, e o médico pensando dentro dele, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando toda a minha carreira agora em risco, né? E aí aquele senhor ali ouvindo, né? Aí logo chegou a esposa também, com que estava acompanhando, aí eles ficaram conversando. Aí o médico disse assim, falou assim, olha, eu já sei o que tem dentro do senhor. Ele me falou que dentro do senhor tem um verme, tem um bicho, tem um lagarto, tem um réptil. Falou alguma coisa assim. E aí ele ficou assim, ele falou assim, mas nós vamos tirar esse bicho daí. Nós vamos tirar esse bicho daí. E aí o senhor vai ficar bom. Né? Aí o médico saiu, né? Mas o médico já tinha arquitetado mais ou menos o que ele ia fazer. Aí ele chamou um enfermeiro e contou para o enfermeiro, falou assim, olha, eu vou precisar que você me acompanhe num método nada nada tradicional, mas eu preciso salvar a vida desse paciente e eu acredito que o que eu vou fazer vai trazer resultado, né? Aí explicou o que ele ia fazer, né? E essa pessoa foi lá ajudá-lo nesse processo. Aí ele chegou pro enfermeiro e falou assim, olha, a gente vai fazer uma aplicação intravenosa nele, vai ser com um soro, e dentro desse soro eu quero que você aplique a medicação tal, que é uma medicação que provoca o vômito. Né? Não vai ser nada prejudicial para ele, não vai acontecer nada com ele no estado que ele está, mas eu preciso que esse vômito seja provocado. Né? E eu vou fazer uma coisa lá, você não se assuste, você faz de conta que esse é um procedimento que você está acostumado a fazer. E aí o enfermeiro topou, eles foram lá. Aí ele explicou para o paciente, olha, a gente vai fazer aqui uma aplicação da medicação, que eu sei que a gente vai fazer, vai expulsar esse bicho que está aí de dentro. E a hora que a gente expulsar o bicho, o senhor vai ficar bom. Né? E eu vou falar uma coisa para o senhor, nem vai falar depois com o seu mestre, não com o seu mentor, não vai falar, porque a nossa conversa foi tão constrangedora, e eu também não quero atrapalhar as atividades de vocês, vamos manter isso em segredo, tá combinado? Aí todo mundo combinou que aquilo ia ficar em segredo, tá, tudo bem. Aí aplicou, né, aí ele começou a se sentir mal, né, aí o médico falou assim, olha, põe para fora, deixa sair e tal, não sei o quê. E aí ele foi, deu a primeira vomitada. Quando ele levantou, o médico jogou um lagartinho dentro do balde. Ele arrumou lá um lagartinho com alguém em algum lugar e jogou o lagartinho dentro do balde. E aí, quando ele voltou para vomitar de novo, ele viu aquele lagartinho. Aí o médico falou assim, olha, conseguimos. Graças a Deus conseguimos. É o bicho que se desenvolveu dentro de você por causa do voodoo. Agora, né, tá aqui. O senhor vai ficar curado. E aí o médico saiu dali, né, ele e o enfermeiro, né, horrorizado com o que eles mesmos tinham feito, né, assustados até, agora seja o que Deus quiser, porque eu não sei mais o que eu vou fazer se esse homem morrer, eu vou ficar muito mal, porque ele não tem nada, né. Resumindo, no dia seguinte, o homem estava energizado, vitalizado, estava comendo, porque ele nem comia mais, né, super motivado para ir embora para casa e fizeram, né, ficou um tempo no hospital, que era o tempo que ele precisava para se nutrir, para se hidratar e tudo mais. O médico deu alta e o homem viveu a vida dele forte, livre, contente, entendeu? Porque ele tinha se livrado daquilo. E, pela medicina, ele não tinha nada. Então, olha a sugestão, o poder que a sugestão faz com a gente. E eu quero colocar um alerta aqui para que vocês vigiem essas sugestões. E quando eu comecei o meu trabalho de autoconhecimento, lá em 2008, eu comecei a procurar centros de pesquisa, centros esotéricos e exotéricos, porque eram os lugares que faziam pesquisa e estudo dessas coisas que se diziam ocultas, né?
E quando eu comecei a frequentar as aulas nesse lugar, uma das aulas, o tema foi a sugestão, né? E até a palestrante, na verdade eram dois palestrantes, eles disseram assim: se você se sugestionar, olha só que interessante, né? Por exemplo, você vai comer uma comida, tá bom? Aí você chega no lugar, você olha aquela comida, tá? Aí você pega, quando você está começando a comer a comida, você fala assim: essa comida parece bonita, mas ela não vai me fazer bem. Você pode ter certeza que se você colocar essa crença, essa sugestão dentro de você como uma verdade inabalável, você vai passar mal com a comida e de repente aquela comida não tem absolutamente nada que vai fazer você passar mal. Tá? E isso acontece muito, essa sugestão acontece muito com outras situações. Tipo assim, eu não posso comer banana porque a banana me dá dor de cabeça. Tá? Isso pode ser uma sugestão. A gente sabe, e também existe aí pesquisas, que para algumas pessoas que têm muito problema de enxaqueca, que alguns alimentos podem causar a enxaqueca. Mas se você também se sugestionar e colocar aquilo como uma verdade absoluta, que a hora que você comer uma maçã você vai ter dor de cabeça, você vai ter dor de cabeça. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, da sugestão, e a gente vai falar mais sobre o placebo, faz com que a gente crie a doença, faz com que a gente crie muitas coisas na nossa vida que não deveriam ser criadas. Né? Então, somos nós que estamos a todo momento construindo a nossa vida e, inclusive, a nossa saúde. Tem um doutor que se chama Doutor Joe Dispenza. Inclusive, ele fez aqui na semana, acho que há 15 dias atrás, ele fez através de uma empresa europeia, eu acho. Ele fez aqui uns webinários aqui no Brasil, uns webinários gratuitos para vender o seminário dele, né, o curso dele e tal. Quem comprou esse curso deve estar super feliz, porque é fantástico. Eu conheço todo o trabalho, a história do Dr. Joe Dispenza. Tá? E ele é uma pessoa que passou por uma transformação muito profunda, e eu vou contar agora aqui o trabalho que ele fez com ele também e o que ele faz para o mundo. Tá? O Dr. Joe Dispenza, acho que com 22 ou 23 anos de idade, ele era só quiropraxista nessa época, jovem, e ele praticava triatlo e ele fazia esses campeonatos, né, nas cidades e tal. E ele tinha se preparado para um campeonato e no dia do campeonato ele foi fazer uma curva, ele fez um pedaço de percurso, acho que de nado, ele fez o nado e foi para a bicicleta. E ele tinha treinado muito bike, porque ele queria tirar a diferença na bike, né? Também dos outros competidores. Ele tinha estudado todo o percurso, só que infelizmente numa das curvas onde ele foi fazer o percurso, acho que foi uma senhora que estava dirigindo um carro, pegou ele, tá? E mesmo assim ela não percebeu e ela arrastou ele embaixo do carro dele por um pedaço do caminho. E ele, para ele não se machucar mais, ele se prendeu embaixo do carro, ele se segurou. Só que ele destruiu toda a coluna dele, ele quebrou praticamente todas as costelas, detonou a coluna dele, tá? E aí ele foi imediatamente para o hospital. E aí no hospital, depois de todos os exames que os médicos fizeram, os médicos disseram assim para ele: olha, você está praticamente com todas as suas costelas quebradas, a sua coluna tem fraturas, tem várias pequenos fragmentos de ossos também. E a gente vai sugerir que você faça uma cirurgia onde a gente vai pôr uma haste
na sua coluna, né? E vamos trabalhar numa recuperação super complexa e a gente acredita que você vai ficar paraplégico. Né? Aí o doutor Dispenza, imagina, né, um esportista ouvindo isso, ficou impactado. Né? Aí ele parou, pensou o que ele ia fazer, se ele ia aceitar fazer essa cirurgia. Né? Agora que eu tô vendo aqui que as meninas estão falando comigo, já tinha falado com a Denise. Oi, Olivia, tudo bem? Bem-vinda. A Olivia diz assim: autossugestão é o segredo do livro Quem Pensa Enriquece. Exatamente. Exatamente. Para vocês verem como já, né, a gente tem tanta literatura que fala sobre isso. Obrigada, Olivia, pela sugestão da leitura do livro Quem Pensa Enriquece. Né? Que é uma sugestão para a prosperidade, né? A gente trabalhar a sugestão para a prosperidade. Então, aí que ele pensou? Bom, eu não sei se essa cirurgia vai dar certo. Eu não sei se eu devo fazer essa cirurgia. E ele, como quiropraxista, ele sabia exatamente como que o corpo dele estava, né? E como seria uma possível recuperação, o que poderia acontecer com ele. Só que ele já tinha uma mente muito positiva também. E aí ele chegou para os médicos e falou assim: olha, eu vou para casa. Eu vou para casa, eu não vou fazer cirurgia. Aí os médicos não gostaram, claro, porque estavam preocupados com ele. Ele não tinha como se movimentar, ele não tinha como se mexer, ele ficava o tempo todo de barriga para baixo, né, deitado de barriga para baixo, com algumas coisas segurando o corpo dele. E aí ele falou: eu não vou fazer cirurgia. Eu quero ir para casa. E aí, claro, fizeram ele assinar, né, vários documentos, porque como é que ele ia ficar daquele jeito por tanto tempo, né? E aí ele foi morar na casa de dois amigos, que eram dois grandes amigos dele, e ele ficou lá instalado num quarto, virado de barriga para baixo. E aí ele falou assim: bom, eu acredito muito no poder, né, do ser humano, né? Eu acredito muito no poder da mente positiva. E eu sei exatamente, né, pelos meus estudos, né, de anatomia e tudo mais, eu sei exatamente o meu estado. Eu sei exatamente como está cada pedacinho das minhas costas, né, como é que está a disposição dos meus ossos, o quanto que a minha coluna está destruída, o quanto as minhas costelas estão quebradas, né? E principalmente de terem me dito que eu não pode ser que eu não volte a andar. Só que eu não sinto que nada disso é verdade para mim. E aí ele começou a fazer práticas de meditação, como se fosse uma meditação, colocando todas essas positividades e, inclusive, mandando comandos, né, na mente dele, para o corpo dele, para que tudo aquilo que tinha sido destruído fosse restabelecido. E aí nos primeiros dias ele falou que foi muito difícil fazer isso, porque ele sentia muita dor, né? Mas ele percebia que quando só dele fazer esse trabalho de tentar meditar, dava para ele um conforto de algumas horas sem dor. Então ele colocou assim para ele: bom, então isso para mim já é uma resposta de que eu estou no caminho certo, né? E aí ele persistiu muito, persistiu, até o momento que ele conseguia ficar ou de 1 a 2 horas em meditação positiva, comandando a sua mente para a restauração de cada osso, de cada espaço das costas, né? Porque ficou totalmente destruído, né? E em nenhum momento ele se visualizou de cadeira de rodas, em nenhum momento ele se visualizou sem andar. Então ele foi muito forte nesse trabalho. Resumindo, 4 meses depois, se eu não me engano, 4 ou 5 meses depois, ele se levantou da cama.
tá? E caminhou. E caminhou. Né? Então, quer dizer, ele não tinha como andar. Ele estava com a coluna destruída. Ele não conseguia, ele não tinha estrutura óssea para ficar em pé. Né? E ele também tinha machucado os músculos, porque ele foi arrastado pelo carro. Então, para vocês verem, e aí ele conta ele conta essa história dele num livro que se chama Você é o Placebo. É por isso que eu estou falando desse assunto aqui para vocês, tá? E é uma história impressionante. É impressionante. Então, quer dizer, ele modificou o corpo dele através do pensamento. E hoje ele faz um trabalho, né, onde ele ajuda as pessoas, né, através desses seminários que ele faz, dessas pesquisas. Ele faz pesquisas super profundas sobre isso, né? E aí eu volto a trazer isso para vocês. Opa, eu acho que caiu aqui. Então aí eu volto para esse pensamento para vocês. Por que a gente se sugestiona tanto para as coisas que são tão negativas, né? Minha internet está caindo. Opa, voltou. Tá. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Né? A gente diz assim: poxa, eu não vou sair lá fora porque está chovendo, eu posso ficar gripado. E aí você fica gripado. Por que a gente não pode dizer assim: eu vou sair lá fora que está chovendo e eu vou sentir a brisa gelada, eu vou sentir os pingos da chuva? A gente está muito orientado para a negatividade e em tudo na nossa vida, não só na saúde, tá? Então, comecem a se sugestionar para coisas positivas, tá? Quando eu estava passando por um processo de transformação, claro que eu também usei de muita positividade. Eu estava fazendo um trabalho profundo, principalmente com a EFT, onde eu estava trabalhando várias questões emocionais, me libertando de vários pensamentos, crenças, situações, histórias, traumas. Eu estava fazendo todo esse trabalho, mas eu também estava fazendo, quando eu li essa história do Joe Dispenza, eu também parei, eu também estava me levando para o positivismo, eu também estava tirando o negativismo. Tanto que eu deixei de me permitir ficar deitada na cama, eu deixei de me permitir de ficar sentindo dor e de sentir cólicas. E aí eu comecei a perceber em mim o que ocasionava tudo isso, o que eu permitia acontecer de externo ou no interno, nas minhas questões emocionais, que me levavam àquela dor. Porque quando o corpo entra em dor, é porque ele está querendo te dizer que alguma coisa está errado. E que você está permitindo essa coisa que é errada. Tá? E eu lembro que eu fiz muito desse trabalho de positivismo. E até eu me livrar das dores, né, que também foram incríveis, né, também foram 4 meses, por isso que eu gravei mais ou menos essa história toda. Também foram 4 meses, quando eu me livrei da cólica, né, da dor, que eu me permiti voltar a viver, porque eu também só ficava no quarto hospital, você também não vive, né? É claro que a minha condição era bem melhor do que a condição do Dr. Joe Dispenza, mas quando a gente passa por esse processo de cura e a gente se pergunta como é que eu consigo transmitir isso para as pessoas, você vê que você fez um mix de coisas, que não foi uma coisa só. Né? Você começou por algo, né? Que nem ele começou pelo pensamento positivo. Eu comecei com o EFT. Tá? E outras pessoas que não usaram nem o pensamento positivo e usaram o EFT. O que elas fizeram e que também chegaram ao seu processo de cura. Tá? De qualquer forma, todas elas vão levar a gente a ter pensamentos positivos, vai levar a gente a ter pensamentos mais positivos do que negativos, tirar o pessimismo, colocar o otimismo, tirar a gente de uma vibração negativa, colocar a gente numa vibração elevada. Todo movimento, independente por onde você começou na sua reforma íntima, vai te levar à transformação.
Só que tudo isso é prática. Só que tudo isso é foco. Tem que ter foco, tá? Tá caindo aqui a minha internet, gente. Então é isso que eu queria transmitir para vocês. E uma outra história que eu queria falar de placebo, né? Falando do placebo, que eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, é o seguinte. Um rapaz estava participando, né? Como ele se permitiu fazer um teste de uma medicação, tá? E essa medicação era uma medicação para depressão, tá? Então pegaram um grupo de jovens que estavam passando por depressão, separaram esse grupo, né? Então nem os médicos que estavam tratando esse grupo e nem o grupo de pacientes sabiam quais seriam os comprimidos que seriam distribuídos como placebo. Só quem estava dentro da pesquisa sabia quem era a pessoa que estava recebendo o placebo, tá? Que o placebo é nada mais do que a farinha e misturado com alguma coisa para gerar o comprimido, ou um comprimido de açúcar, não importa, tá? Mas não tem princípio ativo naquilo. E aí separaram o grupo, né? E os médicos foram tratar essas pessoas com depressão. E esse rapaz estava dentro dessa pesquisa, tá bom? Aí ele estava fazendo, né, seguindo direitinho a orientação para tomar a medicação. E ele já tinha se separado da namorada fazia um tempo. Ele tinha deprimido, inclusive, porque ele tinha se separado dessa namorada. Aí, por algum motivo, ele resolveu voltar a falar com ela. Só que ele ainda não estava preparado. E aí ela deu praticamente um para-te quieto, né? Colocou ele de escanteio. E ele se sentiu mal com isso. Chegou lá, pegou todos os comprimidos que ele tinha recebido na pesquisa, tomou todos os comprimidos de uma vez. Tipo assim, vou me matar, né? Tomou todos os comprimidos. E aí, depois que ele engoliu tudo aquilo, ele automaticamente também se arrependeu, né? E aí ele começou a passar mal, e começou a perder os sentidos. Aí ele conseguiu abrir a porta do apartamento, pediu socorro, socorreram ele, levaram ele para o hospital. Aí ele conseguiu contar para quem estava fazendo atendimento nele, né, ali imediatamente, que ele tinha tomado todos os comprimidos de uma vez. Ele desmaiou, chegou no hospital e tal, não sei o quê. Aí quando ele acordou lá no hospital, o médico que tinha atendido ele, né, porque acharam, né, o frasco, tinha conseguido falar com o médico que fazia o tratamento dele, porque quando ele foi fazer a lavagem estomacal, ele viu que não tinha nenhuma química naquilo, né? E aí achou, né, o médico entrou em contato com os pesquisadores e o responsável da pesquisa foi até o hospital para ver esse rapaz e conversar com o médico que estava atendendo ele. Resumindo, esse rapaz estava só tomando placebos. Aí você me pergunta, então por que esse rapaz passou mal? Por que ele passou mal, sendo que tudo que ele tomou ali nada mais era do que balinhas de farinha, balinhas de açúcar? Por que ele passou mal? Porque ele já tinha sugestão e ele já tinha conhecimento, né? Que a gente sabe, tanto de histórias, quanto de filmes, quanto de, né, até de histórias de pessoas conhecidas. Quando as pessoas se envenenam com algum remédio, elas têm vários sintomas, desmaiam, entram em overdose e tem que correr para o hospital para fazer uma lavagem estomacal, sei lá o que seja necessário para que a pessoa não venha a falecer, né? Não entre naquela overdose. E aí o pesquisador levantou, né, outras questões em relação a isso. Porque o rapaz estava no grupo que estava tomando placebo. Então, pela própria sugestão de conhecimento desse rapaz, tudo aquilo que ele passou mal, inclusive ele teve sudorese e um monte de outras coisas, ele teve todos os sintomas de uma overdose de mentira. Porque ele tinha o conhecimento de que uma overdose causava tudo aquilo e que ele estava em overdose, né?
Então, olha que interessante, para vocês verem como a nossa mente é poderosa, como nós somos poderosos. Nós somos muito poderosos. E a gente não tem a mínima ideia do poder que nós temos e a mínima confiança de que nós temos esse poder. E eu estou te contando tudo isso para que você olhe para você e você tome coragem definitivamente de mudar a sua situação, de você sair desse ciclo da doença, porque você pode vencê-la. Eu venci a doença, muitas outras pessoas venceram a doença. O Dr. Joe Dispenza reconstruiu o corpo dele com a mente dele. Tá? E quando a gente põe esse poder mental para funcionar, a gente vai para outras. Como eu posso dizer? A gente vai para outras elementos, vamos dizer assim, que a gente não sabe. Mas quando a gente põe tudo isso para trabalhar, a gente também está atuando no plano quântico. Você está cocriando. Você está cocriando saúde. Você está cocriando uma vida fantástica. Você pode construir uma vida fantástica. Só que você tem que se trabalhar para isso. Você tem que fazer esse processo de reforma íntima. E então, assim, o meu recado é: deixe de desacreditar em você, não é em mim. Não estou falando para você acreditar em mim, estou falando para você acreditar em você, para você olhar para você, tá? Para você sair desse comodismo, para você sair do campo onde você só se enxerga inferior, onde você se enxerga diminuído. Trabalha isso, tá? Você pode se sentir diminuído? Pode. Muitas coisas aconteceram na sua vida para que você se sentisse assim, vitimizado, diminuído, desprivilegiado. Sim, a vida pode nos trazer tudo isso, sim. Cada um tem uma história. Eu não tô falando para você negar a sua história. Estou falando para você aceitar a sua história e mudar a sua história. Você pode mudar essa história. Então, se você tem interesse mais de saber sobre isso, sobre sugestão, sobre placebos, existem várias literaturas, várias, né? Como a Olivia sugeriu aqui, o Quem Pensa Enriquece, né? Que é um livro do Napoleão Hill, onde ele fala do... Não, Quem Pensa Enriquece, eu acho que é do Bob Proctor, né, Olivia? É do Bob Proctor, né? Quem Pensa Enriquece? Acho que eu estou me confundindo aqui. Ou é do Napoleão Hill ou é do Bob Proctor. Então, se você quer, você está na lama, quer ir para a prosperidade, lê esse livro. Tá? Lê esse livro. Tem muitos e muitos e muitos e muitos e muitos outros livros. Tem muita literatura. Quer saber mais sobre o placebo? Lê esse livro do Dr. Joe Dispenza. Chama Você é o Placebo. Tem vários outros livros dele que eu indico. Ele é um super pesquisador. Indico também o workshop dele, os seminários dele, entendeu? E tem muitos e muitos outros que trabalham com isso também. Mas você tem que começar de algum ponto. Tem que começar por você, tá? Então, essa live é polêmica, né? Aí eu gostaria de levar para um outro ponto. Oi, Fabiana, tudo bem? Bem-vinda. Eu queria levar vocês para um outro ponto. Ai, meu Deus do céu, deixa eu tirar aqui o meu cloc-cloc do celular. Esqueci, gente, de colocar no Não Perturbe. Peraí, deixa eu colocar aqui, senão fica atribulado. Pronto. Vou perco minha atenção aqui com vocês, tá? Aí a gente para pensar na indústria farmacêutica, né? Porque a gente nasce com o médico querendo pôr comprimido na nossa boca. Tá? Inclusive a gente mesmo no parto, a gente já recebe tanta medicação, né? Eu acabei sabendo de uma pessoa que foi fazer o parto humanizado, né? Que eu não sou contra, eu sou super a favor. Acho que a mulher tem que fazer aquilo que ela sente que ela tem que fazer, que deixa feliz, tá?
Tem mulheres que optam pela cesariana, tá tudo bem, também sou super a favor da cesariana e também sou super a favor do parto humanizado. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que tem relação com a nossa essência. Se a sua essência é você ter um parto normal, vai fundo. Se na sua essência, não, eu quero que seja cesariana, vai fundo. Eu não critico nenhum dos dois, tá? Mas nesse caso, me trouxe alguns pontos de atenção que eu não sabia, tá? E que me trouxe pontos de atenção não para criticar, mas para pensar, para eu pensar. Eu vou dividir esse pensamento aqui com vocês. Não vou falar que isso é certo ou que é errado, tá? É para o meu pensamento. Eu penso assim: se eu quero fazer algo natural, ele tem que ser natural do começo ao fim, tá? E aí eu soube de uma mulher que foi fazer o parto. E aí ela não tinha a dilatação, não estava conseguindo entrar em trabalho de parto para fazer o parto normal. E aí começam a colocar um monte de química nessa mulher. Aí eu parei para pensar, aonde está o natural aí? Não vou dizer se está certo ou se está errado. Eu quero só que você pare para pensar e você reflita e você tire as suas reflexões. Como é que eu posso chamar de natural uma coisa que eu estou enchendo a mulher de química para que ela entre em trabalho de parto? Não seria então melhor, em vez de ficar enchendo essa mulher de química, que de repente pode até machucar o bebê, não sei, fazer mal para o bebê, já não fazer uma cesariana? Tá, voltando, não estou falando que está certo ou que é errado, eu sou desconhecedora desse assunto. Mas eu fiquei muito preocupada, porque eu soube que essa mulher, ela colocaram vários e vários e vários comprimidos nela para que ela tivesse esse parto do jeito que ela queria. Então, levem essa reflexão para vocês. Percebam o que vocês estão fazendo com vocês, percebam o que vocês estão fazendo com seus filhos, com os seus parentes, né? E a indústria farmacêutica, não estou falando que ela é ruim, os remédios são importantes, são muito importantes, tiram sintomas da gente, tiram a gente de dor. Só que a gente não pode fazer desses remédios um porto seguro, sendo que a gente sabe que o remédio não trata a causa. Tá? Se você precisa. Ah, inclusive, nessa história de placebo, existem pesquisas também de pessoas que, mesmo sabendo que estavam tomando placebo, tiveram melhoras. Tamanha a crença que elas tinham que, se elas tomassem aquele placebo, elas iam ficar curadas. Né? Isso faz a gente refletir um monte de coisa, né? Então pensem sobre isso que eu falei para vocês, reflitam, façam as suas conclusões. Eu fiz as minhas, não quero que vocês comprem as minhas conclusões. Eu quero que vocês façam as de vocês, tá? Pensem sobre isso. Eu tô morrendo de dor de cabeça. É necessário enfiar uma química em mim agora? Por que eu tô com dor de cabeça? Eu me alimentei? Eu me hidratei? Porque não sei se vocês sabem, tem muita gente que tem dor de cabeça porque não toma água. Porque o corpo está desidratado. E a pessoa não sabe. Ela não percebeu que ela passou o dia e não tomou um copo de água. Tá? Então, é necessário a gente se perceber. Sair do automático e olhar pra gente. Porque a gente está cuidando da gente, está cuidando dos nossos filhos. Quando o filho vem reclamar, pai, mãe, tô com dor de cabeça, tô com dor de barriga, tá doendo aqui, tá doendo ali. Entendeu? Para um pouquinho antes, pensa, se alimentou, o que você comeu, o que está acontecendo com você, né? Não estou falando que não é para usar a medicação, pelo contrário, estou falando para que vocês primeiro levantem essas coisas primeiro, tá? Porque eu também tenho dor de cabeça, também tenho dor de barriga, também tenho tudo isso, mas eu não fico me entuchando de remédio. E eu fiz vários testes em mim. Vários testes. Eu sou a pessoa eu sou o meu tubo de ensaio. Vocês podem ter certeza disso. Eu sou o meu tubo de ensaio. Né? Eu já fiz algumas referências aqui para vocês dessas minhas histórias. Né? Tô com dor de cabeça? Por que eu tô com dor de cabeça? Eu tomei, comi, tal, não sei o que lá, é frio, não é, isso, aquilo lá, tal. E eu busco alternativas. A minha última alternativa é tomar um medicamento. E quando eu deixo para tomar o medicamento como última alternativa, eu vejo que nem precisei tomar o meu medicamento depois. Tá?
Então, cuidem de vocês, tá bom? Façam essa conexão, percebam a si mesmos, notem o que está acontecendo. A gente tem pessoas que têm dores nas costas que elas não percebem que não estão trabalhando curvadas. A pessoa está tão no automático, tão desapercebida de si mesma, né? Vamos dizer assim, essas palavras que não são tão convencionais, que ela não percebe que a dor que ela tem nas costas não é porque ela está desenvolvendo uma doença ou porque ela está sendo acometida por alguma, porque ela simplesmente está sentada torta e ela não percebe. O corpo está ali, ó, você não está vendo que está torto? Que você está sentado torto? Eu estou fazendo doer aqui porque você está torto, gente. Ai, meu Deus do céu, eu tô com algum problema assim, assim, assado. Tá? Então, gente, antes de ir pro negativismo, de que eu estou doente, eu estou não sei o que, eu estou antes de ir pro hipocondria e tudo mais, olhem para vocês. Olhem para vocês. Tá bom? Bom, é isso aí. Essa é a live que eu queria falar para vocês do que o comprimido de farinha tem para dizer a você e qual que é a resposta. Na minha conclusão, aí você vai tirar a sua. Tá? A minha resposta é: você tem muito poder dentro de você para fazer da sua saúde e da sua vida saudável. O que você precisa fazer para que você não precise ficar doente? Porque a doença é o resultado final de que algo está errado há muito tempo. Tá bom? Meninas, é isso aí. Era essa mensagem que eu tinha que fazer para vocês. Eu vou fechar essa live agora, que é a minha live da aula, e já em seguida entrar numa próxima live onde eu vou fazer a sessão de perguntas e respostas. Tá bom? Então, muito obrigada por quem esteve aqui comigo. A Denise, a Olivia, a Fabiana e mais quem não se posicionou aqui, não se apresentou no chat. Tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Ó, a Felipa também estava comigo. Ó, tá vendo? Aqui esse chat é muito doido. E a Felipa disse assim: será às vezes ser otimista demais? Critico muito meu companheiro por ser muito negativo. Ou critico, mas até uma maneira de às vezes eu cair mais na real. Será? Então, Felipa, será? Ser otimista demais não é ruim, viu, Felipe? Acho que ser negativo demais que é ruim, tá bom? Eu acho que. E também tudo que é demais é veneno, né? A gente tem que estar, na verdade, a gente tem que estar em equilíbrio. Mas é muito melhor a gente estar no super otimismo do que a gente estar no negativismo, né? Tá bom? Que bom. Eu queria realmente provocar esse questionamento, tá? A Denise diz assim: pense em riqueza do Napoleão Hill. Ah, obrigada, Dê. Obrigado. Obrigada por ter. Eu estava achando que era do Bob Proctor. Obrigada pela correção. Então, gente, o livro Pense em Riqueza é do Napoleão Hill. E nesse livro ele faz um trabalho no qual a gente se autossugestiona para ter sucesso financeiro, tá bom? Para enriquecer, certo? Eu já li esse livro, é show, adoro. É que eu não lembro, gente, é tanto livro que eu leio, às vezes eu me atrapalho nos autores. E como o Bob Proctor também trabalha muito com essa coisa de prosperidade, eu também me confundi aqui. Excelentes exemplos, Pri, gratidão, sua linda. Eu que agradeço você, Dedê, sua linda, saudade. Obrigada, Olivia, por você também ter ficado aqui com a gente. Olivia, mamãe, vovó fresquinha, né? Tá linda, gorducha. Eu acompanho lá as postagens no grupo, eu vejo as fotos dela, muito lindinha. Filipa, brigadão, gratidão, meninas. Então vou fechar aqui e vou entrar para a sessão de perguntas e respostas. Gratidão, namastê e até a próxima. Beijos.